Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui novamente, nossa meditação de Bereshit, e dessa vez uma expressão utilizada por Avraham, o amigo de Elohim. Avraham recebeu a visita do pai, e nesta visita duas informações foram passadas para ele. Primeiro, que Sará teria um filho na sua velhice, bem como Avraham. A outra informação é que o Senhor estaria observando o clamor de Sedom e Amorá, porque o pecado havia se agravado muitíssimo. O Senhor então iria cobrar o pecado daquela cidade. E Avraham, de posse desta notícia, desta informação, vai fazer uma pergunta para o Senhor. E chegou-se Avraham dizendo: destruirás também o justo com o criminoso? Avraham sabia que o Senhor é justo, que o Senhor ama a justiça. Quando ele toma ciência de que aquela cidade seria destruída, ele vai perguntar para o Senhor: mas o justo também vai perecer? Vai ser destruído junto com o perverso? E ele ainda continua, aqui no versículo 24: porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Mas ele percebe que naquela cidade não haveria 50 justos. Avraham então vai descendo o número para 45, para 40, para 30, para 20, até chegar a 10 justos. Aqui no versículo 32, disse mais: ora, não se ire Adonai, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se acharem ali 10 justos, e disse o Senhor: não a destruirei por causa dos 10. Avraham então ele para em 10 justos, e já é uma boa pergunta para nós. Na cidade em que nós moramos, existem 10 justos? Eu preciso saber o que é ser justo. Obviamente que se conversarmos com as pessoas, a maioria tende a dizer que é uma pessoa justa, mas eu preciso compreender o que é ser justo aos olhos de Elohim. Nós falamos um pouco aqui na mensagem anterior que ser justo é muito além, é muito mais do que cumprir a Constituição de um país. Cumprir o Código Penal, o Código Civil, são leis que devem ser cumpridas, mas apenas isto não faz o homem ser justo aos olhos de Elohim. Ser justo aos olhos de Elohim é quando o homem está no cumprimento da sua Torá, cumprimento dos seus mandamentos, das suas leis que foram dadas ao seu povo. Quando Elohim entra em aliança com o povo, quando uma alma, uma vida entra em aliança com Elohim, é porque ela está de posse da instrução do Senhor, dos seus mandamentos, e está determinado a praticar esses mandamentos, a praticar essas leis. Os mandamentos de Elohim foram dados ao seu povo. O Senhor Yeshua veio à terra e disse: eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E o próprio Senhor Yeshua, em Yohanan, capítulo 14, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Shaul fala sobre isso em Romanos capítulo 7, que a Torá é santa, é sagrada, o mandamento santo, justo e bom. Shaul vai falar também para Timóteo que a lei é boa se alguém usar dela legitimamente. Veja que é exatamente o cumprimento dessas leis que torna a pessoa justa. O Senhor Yeshua, em um determinado momento, estava ensinando aos seus discípulos, quando apareceu a sua mãe, juntamente com seus irmãos. Falaram: olha, sua mãe está lá fora, seus irmãos também. E ele diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem esta palavra, ouvem a instrução do Senhor e as praticam. O Senhor está deixando claro ali quem é desta família, quem é deste reino, para que ninguém se engane. Ou seja, ser justo é diferente de ser um religioso, de ser um teólogo, de ser qualquer título que possa ser dado. Aquele que procura ser justo aos olhos de Elohim é aquele que se esforça para cumprir os seus mandamentos. E veja que quando Avraham estará ali intercedendo ao Pai pelos justos, ele em nenhum momento ele cita o nome do seu sobrinho Lot. Senhor, tu irás guardar o meu sobrinho? Ele estaria intercedendo pelo justo. Na mensagem anterior nós falamos daquele versículo que o Senhor tinha conhecido Avraham, de que ele era justo, que ele ordenaria a sua casa, os seus filhos, a guardarem o caminho do Senhor e a agirem com justiça. Logo em seguida, quando ele recebe a informação de que essas cidades seriam destruídas por causa do pecado dos seus moradores, ele então vai interceder pelo justo, vai manifestar o que havia dentro dele. Outras pessoas, outras vidas estavam naquela cidade, mas Avraham não intercede por aqueles que eram perversos, por aqueles que eram transgressores das leis do Senhor, e essa medida da iniquidade deles foi cheia, e o Senhor agora estava trazendo juízo sobre aquelas cidades. E Avraham não vai rogar
pelos moradores daquela cidade, ele vai rogar pelos justos. Por quê? Porque ele ama Elohim, ele sabe que Elohim ama a justiça. Veja, queridos, que nós já tiramos muitas lições e ainda podemos tirar mais lições. Uma delas mostra a importância do justo em cada cidade. Veja que muitos se apresentam com títulos, muitos parecem grandes aos olhos do mundo. Na verdade, quem está protegendo aquela cidade da destruição são justos que podem entrar na presença do Senhor. São justos que podem interceder diante do Senhor. E quando o Senhor olha para as cidades e observa ali uma quantidade de justos, esta cidade pode ser preservada por causa desses justos. Veja também que quando não há mais o que ser feito, não há uma quantidade suficiente de justos, ou até em alguns casos, como nós vemos na Escritura, às vezes não tinha um justo. O Senhor certa vez falou para o profeta: dai voltas às ruas de Jerusalém para ver se eu acho um justo. Um sequer, mas não foi achado um justo. E veja que o justo, ele não é esquecido pelo Senhor, ainda que seja em pouca quantidade, em pouco número. Se o Senhor for destruir algum lugar, se o Senhor for destruir alguma cidade, então ele vai tirar o justo daquele lugar. Jerusalém, ele tirou os justos antes de mandar o povo para o cativeiro de Babilônia. Os figos bons saíram para que eles não fossem destruídos. Aqui, o justo foi tirado, o justo Lote com a sua família. Nós vamos falar isso na próxima mensagem. Ele escapou, o Senhor não destruiu o justo com o perverso. Nós vamos ver isso na perseguição da Assembleia. Houve ali a morte de Estevão e o Senhor vai então tirar os discípulos. A perseguição contribui para que eles saíssem de Jerusalém, levando a palavra do Senhor. E a perseguição que viria no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito, nós sabemos bem o que aconteceu com Jerusalém. Mas o Senhor tirou os justos antes que viesse a calamidade, antes que viesse o seu juízo. Assim o Senhor trata o justo, assim o Senhor guarda aqueles que são seus. Veja a importância de ser justo. Abraão era justo, Lote também era justo, e o Senhor o livrou. Amados, nós poderíamos falar muitas coisas desta passagem, mas eu queria deixar aqui para vocês alguns textos da Bíblia sobre ser justo, para que vocês venham se beneficiar destas palavras. Quando colocamos a palavra do Senhor para dentro dos nossos corações, nós já de imediato percebemos o efeito positivo, o efeito benéfico que a palavra do Senhor causa em cada um de nós. Quando estamos com a palavra do Senhor, nós nos guardamos, nós nos blindamos e desfrutamos da paz que a palavra do Senhor nos traz e da sua alegria. Em Irmiyahu 9, versículos 23 e 24, assim diz Jeová: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Versículo 24: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Lá o Salmo 19, versículo 7 diz: a Torá do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Mistilei o Provérbios 17:15. O que justifica o criminoso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Devarim, o Deuteronômio 16:20. A justiça, somente a justiça seguirás. No Terrilá 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Benevolência e verdade vão adiante do teu rosto. Malaquias 3:18. E tornareis a ver a diferença entre o justo e o criminoso, entre o que serve Elohim e o que não serve. Em Mishlei 14:34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado, a transgressão, é a vergonha dos povos. Terrilá 68:3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Elohim e folguem de alegria. Terrilá 34:17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Terrilá 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E por fim, Mishlei 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai caminhando e brilhando até se firmar o dia. Veja, meus queridos, fiz questão de trazer todos esses textos para que vocês possam se deliciar com a palavra do Senhor, para que vocês possam enxergar a importância de se esforçar para praticar justiça aos olhos de Elohim, mesmo no mundo que incentive o contrário, incentive você a praticar a injustiça, a ser um transgressor, para que você, entre aspas, venha se dar bem. Mas a Escritura Sagrada fala exatamente o contrário. Os que transgridem, eles vão perecer, eles vão ser envergonhados, vão ser abatidos pelo Senhor. É só uma questão de tempo. Mas os que obedecem à lei do Senhor, eles se alegram, eles confiam no Senhor, eles não serão desamparados pelo Senhor. Quando eles orarem,
a sua oração será atendida, a sua vereda será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o justo terá sempre a presença do Senhor com ele, e ele não troca essa presença por nada deste mundo. Meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.